Olá, como está? Tudo bem? Um prazer muito grande a gente começar o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E cada semana temos apresentado um tema diferente, um foco diferente sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas necessidades e aquilo que nós podemos fazer pelos nossos semelhantes. Este é um dos focos desse programa de hoje. Aliás, estamos enviando também algumas revistas desses princípios e queremos oferecer também a você, a todos os amigos, que queiram receber em sua casa gratuitamente. É só localizar ali no nosso site e clicar, dar as suas informações e vamos enviar para a sua casa gratuitamente esta revista. Traz informações preciosas para a sua vida, para o seu dia a dia, tá bom? Vamos chamar o nosso companheiro do programa Fé para Hoje, pastor Ronaldo. Como está, pastor? Tudo bem? Estamos felizes, vamos falar hoje sobre um tema muito gostoso. Estou muito empolgado. Sabe, quando a gente fala sobre fazer o bem, isso é muito bom. Amar o próximo, isso é extraordinário. Como é que eu posso fazer um gesto de amor para o próximo? Um sorriso. Não, pastor, como nós nos cumprimentamos aqui. Falar com alguém. Ser amável. Elogiar os óculos bonitos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado. O senhor está muito bem também. Muito obrigado. Eu tenho procurado fazer o máximo. Olha, continue assim. Obrigado. Sabe, esse gesto assim, parece brincadeira aqui entre nós dois, mas gestos assim de carinho, de atenção, simples. Não custa nada, faz bem para você e para a pessoa que também está ouvindo. Tem trabalhos maiores, né? Como, por exemplo, algumas catástrofes, alguma zona de pobreza muito grande e aí envolve um pouco mais de esforço, de financeiro inclusive, além do físico e pessoal, né? É uma pergunta, às vezes, para quem eu vou fazer o bem? Às vezes as pessoas estão tão fechadas nelas e focadas nelas que não veem a necessidade que está ao seu redor. As pessoas estão com problemas e a gente nem olha, nem vê. E o programa Fé para Hoje tem justamente esse objetivo de despertar uma nova atitude diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O mundo não sou só eu, né? O mundo são as pessoas que estão ao meu redor, o mundo em si, físico. Então, acho que me envolver com pessoas, me envolver com necessidades, vai me fazer muito bem. Quando eu enxergo a necessidade de alguém, eu posso ser, de alguma maneira, útil para resgatar, para ajudar, às vezes com coisas simples, como nós mencionamos, ou outras mais complexas, que vamos trabalhar neste programa sobre o amor ao próximo. Foi feita uma matéria com o Weber Pola. O Weber Pola, o Weber que sempre está colaborando, tem nos ajudado. A sede dele está lá em Sorocaba. Um abraço ao pessoal de Sorocaba, que também tem a TV Pastor Aurelino, que sempre tem apoiado esse trabalho. Perfeito. Ele fez uma matéria sobre exatamente esse tema. Quem é o próximo? Como fazer alguma coisa? Vamos acompanhar. Veja conosco. Hoje é mais um dia de preparar marmitas para os moradores de rua da região central da cidade de Sorocaba. A ação social é de um grupo de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Cerrado. Uma vez por semana, o grupo se reúne para demonstrar amor ao próximo. Nós recebemos doações de alguns irmãos da igreja, doação assim de leite, arroz, feijão, às vezes suco, tem alguma coisa para fazer suco. E também a proteína vegetal. A proteína vegetal a igreja dá. Após a comida estar embalada, é hora de carregar o carro e ir rapidamente aos pontos da cidade, pois o alimento precisa estar na temperatura adequada para o consumo. Depois da oração, é hora de receber o alimento, que foi preparado com muito carinho, sempre acompanhado de uma sobremesa, para dar um toque especial na refeição. Se não fosse a alimentação que vocês dão aqui na praça, os moradores de rua estavam todos doentes, porque eles não têm onde comer. Eu, por exemplo, tenho minha casa, mas eu não tenho salário e não tenho dinheiro para comprar. Então, como não tenho comida na minha casa, eu venho aqui buscar um pouquinho de comida. Você acha que você consegue amar o próximo? Tento. Hoje em dia é muito difícil. Acho que essa pergunta é bem complicada mesmo de responder. Mas eu tento. A gente precisa do próximo. Então você tem que sempre respeitar o próximo. Você nunca sabe o dia de amanhã que você vai precisar de alguém. Depende da pessoa. Que, igual amar os inimigos, assim. Não. Amar, sim. Eu consigo amar o próximo. Já confiar, eu acho meio difícil. E quem que é o seu próximo? Meu próximo é Deus. Deus e a humanidade. Meus familiares, em primeiro lugar, né? E meus filhos, mãe, pai e amigos mais próximos mesmo.
Amigo? Não sei. Para essa equipe de voluntários, é bem fácil identificar quem é o seu próximo. São pessoas que são marginalizadas, né, pela sociedade, são deixadas de lado. E aí, quando a gente vê que a gente pode fazer alguma coisa por eles, é muito bom. Numa noite são entregues entre 80 a 120 marmitas, nos diferentes locais, usados pelos moradores para se abrigarem do frio e da chuva. Eu tinha um certo receio de me aproximar das pessoas, mas agora eu passei a conhecê-los melhor. E agora eu vejo o quanto eles são pessoas boas e como nós, seres humanos, que precisam realmente de ajuda. Me ajudar não é só no prato de comida, é na palavra que vem de dentro do coração deles, que me fortalece e me faz entender e conhecer a palavra de Deus. Atos de compaixão, demonstrar amor em atitudes, parece algo raro nos dias de hoje. São milhares de pessoas que necessitam da nossa ajuda. Voltamos para o estúdio para você entender melhor sobre o assunto. Muito obrigado, Hebe, pela sua participação conosco no programa Fé para Hoje, sempre trazendo matérias muito bem interessantes. feita. A gente vê que as pessoas às vezes não se identificam, não identificam aí o próximo, quem fazer ou como fazer, não, para ajudar alguém. É verdade, é uma visão muito importante. Os que têm um senso espiritual, os que têm Deus no coração, os que seguem algum tipo de fé, eles têm uma propensão até maior para serem pessoas bondosas, até pelo fato de que a fé que professam prega isso. O cristianismo, por exemplo, prega isso. Não existe cristianismo de escritório, né? Existe cristianismo de rua. Jesus andava empoeirando seus pés, de vila em vila, de povoado em povoado. Então, fazendo bem. Fazendo bem. Então, é importantíssima esta visão de doar-se para o próximo. Isso é atender o próximo, isso é fazer um ato de bondade, né? Perfeito. Vamos chamar os nossos convidados. Sim. Temos aqui uma especialista, Liliane Neto, que é nutricionista. São dois jovens, mas tem uma boa experiência. Boa experiência e a gente gostaria de compartilhar isso com vocês, nossos amigos. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Tudo em ordem? Prazer Tudo bem, recebê-los aqui no programa Fé para Hoje. E o Ailon Negrelli, professor. Tudo bom, pastor? Vamos conversar um pouquinho sobre as suas atividades também e a sua prática de fazer o bem. Vamos, por favor, vamos sentar. Sempre quando a gente convida aqui os nossos amigos, conversamos um pouquinho antes para sentir assim as suas atividades, o que fazem, para os nossos amigos poderem conhecê-los melhor. Vamos começar aí, professora, aliás, com a Liliane Neto, que é nutricionista, não? Sim. Você é especialista na área, como é que Isso, você... eu sou nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento, mas hoje atuo como analista de promoção à saúde. Ok, promoção? À saúde. À saúde, ok. Isso. Essa é a sua atividade. Ok, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Fé para Hoje. E professor Ailon Negrelli, você foi meu professor de inglês também, não? Fui sim, lá na Paulista Sul. Vocês podiam dar uma pequena demonstração. Não vamos fazer o programa. Vamos deixar para a próxima. Vamos fazer em português. Em português mesmo é melhor. Vamos fazer português. Eu sou professor de idiomas há mais de 20 anos, mas sou formado em fisioterapia no NASP, fiz pós-graduação lá também, em UTI. Depois acabei me enveredando aí para focar em línguas mesmo, né? Fiz pós-graduação em línguas e estou fazendo iniciação de mestrado com educação bilíngue. Também sou intérprete. Ok, então temos aí um poliglota aqui conosco hoje, não? É muito bom poder ter vocês aqui. Vocês são jovens, mas têm uma experiência de ajuda ao próximo muito linda, muito especial. E mesmo nessas áreas que vocês se formaram, tem sempre um espaço para a gente fazer alguma coisa para as pessoas, né? Alguém que é nutricionista está vendo o próximo e querendo ajudar de alguma maneira através da orientação, através de dicas, não? Isso foi até na formação, né? Na hora de escolher a formação, eu gostaria de poder, com a minha profissão, estar ajudando o próximo. Eu me lembro que nas aulas, né, durante a faculdade, às vezes aparecia uma patologia e se discorria sobre como tratar, e aquilo fica muito vago, porque são muitas doenças que você tem que analisar ao mesmo tempo. Mas quando eu pensava assim, nossa, já pensou se alguém que eu amo tem essa doença? Eu conseguia fixar muito mais a matéria por pensar, e personificar aquele tratamento por pensar que assim, pode ser alguém que eu amo, pode ser alguém que precisa de mim, né? E isso facilitou muitos estudos também. Sem dúvida, com essa visão de serviço, né? De atender, de ajudar. É uma área extremamente importante, né? Sim. A gente que procura ter uma boa saúde,
uma boa orientação de uma nutricionista, que é uma pessoa formada para isso, né? Eu sempre gosto assim, de valorizar as pessoas que são técnicas nas áreas, né? Eu não devo procurar essa questão de saúde com a minha vizinha, né? Ela pode me ajudar, dar uma dica, uma receita lá, tal. Mas se eu procurar uma pessoa da área de nutrição, e tem muita gente que se formou nessa área. Houve um boom, de repente estabilizou, mas tem muita gente formada e muita gente boa nessa área. E assim, uma das grandes lutas, né, dos profissionais da saúde é a humanização da saúde, porque por você atender muitos pacientes, né, durante o dia, aí, com o tempo isso pode chegar à saturação, né? O profissional vai tratar de uma forma sem tanto cuidado, seca, né? Sem olhar o outro como sendo um ser humano que precisa da sua ajuda. Então esse resgate é muito importante. Você acaba vendo o paciente muitas vezes em clínicas como uma linha de montagem, né? Você vê uma sequência, né? Principalmente em algumas áreas bem técnicas específicas. Da sala do raio-x ou do ultrassom, ele vai para outra sala e faz uma cinese, da cinese ele vai para a crioterapia, e assim ele vai rodando ali, você não tem um contato tão próximo com o paciente. Então, a humanização realmente é o que a gente luta para ter hoje em dia na área da saúde, né? É isso aí. Desde já, nosso muito obrigado pela disposição de vocês estar conosco aqui no programa Fé para Hoje. A gente vai poder focar um pouquinho mais de uma experiência que vocês tiveram recente e a gente quer desenvolver isso e mostrar aos nossos amigos. O programa Fé para Hoje tem um pequeno intervalo, volta dentro de 2 minutinhos e então segundo bloco do nosso programa que quer ajudá-lo a ter uma nova atitude. Voltamos já. Estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje e agradecer a sua audiência, as mensagens que você tem deixado lá no nosso Facebook, facebook.com/Fé para Hoje. Continue enviando, né, sugestões, fotos, dicas. Estamos abertos para receber com muito carinho a sua sugestão, tá bom? Até receitas. Receitas também? Receitas de coisas boas, naturais, nós estamos aceitando. Estamos totalmente abertos. E oferecendo a você também essa revista aí, que está na mão do pastor Ronaldo, que é a revista Princípios. Você sabe que ela é um instrumento, é uma maneira de nós estarmos mais ligados. É você poder conhecer um pouco mais do amor de Deus de uma maneira muito prática, muito interessante e uma leitura muito agradável. Você solicitando através do nosso site, que está aí na tela, você pode receber em sua casa, dar somente suas informações e enviaremos gratuitamente. Aliás, no nosso site tem outros materiais que estão à sua disposição. Outros cursos, que podem ser online ou não, estão lá para você degustar, apreciar e interagir conosco, tá bom? Aqui, por exemplo, na revista Princípios, o estudo 8 fala sobre arrependimento, fala sobre perdão, uma coisa boa para a gente saber, né? Isso faz parte da vida e espiritualmente também, o que significa arrependimento espiritualmente falando, o significado, vale a pena. Muito bom. Doutor Liliane, né, que é uma especialista em nutrição, por que você despertou no desejo de fazer esta... Você falou um pouquinho que quando estava fazendo as matérias, olha como é que eu vou poder ajudar as pessoas. O que despertou realmente no seu coração de fazer nutrição? Eu percebi que Deus tinha um propósito, né? Que aquilo que eu estava fazendo não era em vão. Eu percebo que hoje eu estou devolvendo para Ele uma alegria que Ele me proporcionou. Através da minha profissão, eu posso ajudá-lo, né, a fazer o bem para quem precisa. Excelente, muito obrigado, porque você se dispôs já a servir desde a infância, não é? É como um ministério, né? É como um chamado. É como um chamado. E explica um pouquinho para os nossos telespectadores o que faz uma fisioterapeuta, uma nutricionista, como ela pode ajudar as pessoas? Bom, o profissional nutricionista, ele é formado para 2 áreas. Uma área que é a área de cozinha, né? Gerenciamento de cozinhas para que saúde coletiva, né? Que a gente possa fazer refeições para coletividade. Sim. E a outra área é a nutrição clínica. Então a gente aprende sobre o corpo humano e sobre como que os alimentos podem fazer bem ou mal, né? Para o nosso organismo. Então a gente aprende a balancear o cardápio das pessoas. A grande dificuldade a gente aprende, coloca ali no papel, fica tudo maravilhoso. Agora, a prática do outro é a parte que não depende de nós. Precisa de muita força de vontade. Precisa. Né? E do profissional precisa ter a motivação.
né? É saber realmente atingir o outro para que tenha mudança de comportamento. Então, esse é um desafio. Ok, muito obrigado. E as pessoas podem procurar nutricionistas, independente de ir a um médico. Sim, sim. É sempre bom ter um acompanhamento médico. O nutricionista ele é um braço, né, da área da saúde muito forte. O médico ele tem a sua relevância, né, mas o profissional nutricionista geralmente é um ele especialista encaminha, mesmo. Né? A minha médica me encaminhou para uma nutricionista, que infelizmente não é você. Mas você está sendo muito bem orientado. Estou sendo muito bem orientado e as duas trabalham juntas, né? A saúde trabalha sempre com um corpo multiprofissional. Né? Tem o profissional médico e tem outros profissionais como nutricionista, enfermagem, fisioterapia e outras mais que estão sempre ali apoiando, né? Para que o paciente seja tratado de uma maneira holística, para que o paciente seja tratado de uma forma com que ele realmente possa ter uma vida saudável por completo, né? Não somente tratar a doença, mas tratar o paciente como um todo. Né? E a gente vê muitas clínicas de fisioterapia, né, hoje. Eu sou tanto um paciente desse lado como desse lado também, né? Eu faço fisioterapia. E desde que comecei a fazer, melhorou muito minha dinâmica. Meu caso é meu ombro. E melhorou bastante. E parece que fazem coisas que não... Botam um gelo, dão um choquinho. Que parece que não tem nenhum... Não tem nada assim de tão complexo. Mas né? é mais lento, né? Como a nutrição, acho que o resultado é sempre lento, né? Porque não tem... Geralmente a gente quer emagrecer. Pá, buft, amanhã já começa a emagrecer. Não. Você tem que mudar princípios, mudar hábitos. E acho que fisioterapia também. É engraçado, porque o paciente, né? Nós também somos pacientes, né? Por mais que sejamos formados na área de saúde. Sim. Nós só procuramos o médico ou o profissional da saúde quando não tem mais jeito. Sim. Não tem mais jeito e eu quero ir para o consultório e receber normalmente uma medicação. Um remedinho que resolva ali ser paciente, né? Isso, exatamente. Ficar passivo. E a fisioterapia, eu posso dizer um pouco mais, e ele pode falar sobre a nutrição, é um processo um pouco mais lento, né? No mínimo aí umas 10 sessões, e tem alguns tipos de doença, alguns tipos de patologia que você vai precisar de muito mais do que isso, vou dizer 30, 40 sessões para ter um resultado mais completo, né? Então, o desafio que a gente tem é sempre de nos mantermos motivados e motivar o paciente a vir até nós, porque você só busca o profissional de saúde quando você não consegue mais trabalhar, quando você tem uma lombalgia, uma lombociatalgia que te impossibilita de fazer as atividades do dia a dia, né? E trazer esse paciente de volta à função, né? A gente fica muito no meio entre, principalmente a fisioterapia, a gente fica muito no meio entre o educador físico e o profissional médico. Então, não é um treinamento para uma atividade assim, muito intensa, vamos dizer dessa forma, mas também não é, de repente, uma situação tão intensa, ali, que precise de um profissional médico, uma medicação, uma intervenção cirúrgica, né? A gente fica meio que no meio do caminho. E motivar o paciente a vir até nós é um desafio. Assim, as pessoas idosas, muitas pessoas não saem mais da cadeira, não saem mais da cama, elas têm muita necessidade de um fisioterapeuta. Nós trabalhamos muito com função. Então, um paciente que teve um AVC, né, o popular derrame, ele fica impossibilitado de realizar as atividades de vida diária. Então, ele precisa uma dona de casa. O que é atividade de vida diária para ela? É o limpar a casa, é o cozinhar, é cuidar dos filhos. Então, as atividades, os exercícios de fisioterapia que vão reprogramar a função cerebral dela de função para que ela execute aquilo. Mas já um paciente ortopédico que teve uma fratura ou teve uma distensão muscular, ou até um atleta, você precisa reabilitá-lo para que ele possa voltar a ter essa atividade normal dele, né? Agora, é interessante ver vocês falando sobre essas áreas, empolgados, né? Mas vocês, além de serem profissionais dessas áreas, você também na área de línguas, professor de línguas, mas vocês também têm uma vida ativa para ajudar as pessoas. É bem por isso que... Eu acho que é por isso que eles foram convidados, porque exatamente no cerne da experiência de vocês, na essência, vocês têm identificado no outro um próximo, alguém que você não conhece, mas é um próximo, alguém que possa ser ajudado. E até um incentivo. Vocês têm o desejo de ajudar. Claro. Me parece que vocês têm alguns projetos que desenvolvem aqui na região e quais são eles? Bom, a gente iniciou o projeto Amigos da Balança
alguns anos atrás, e a gente tem tido boas experiências com esse projeto, né? É um projeto que a gente chama a comunidade e ajuda no sentido de emagrecimento. Certo. Então, existe uma adesão muito forte, muitas pessoas, apesar da televisão hoje falar muita coisa, as revistas falam, né? A mídia em geral, ela levanta o assunto, mas para mudança de comportamento é importante... Dar mais um passo. Dar mais um passo. E estar em grupo é uma coisa muito boa. E dá bastante trabalho. A gente tem que se desdobrar durante a semana para poder desenvolver os projetos. É um trabalho voluntário que você voluntário. faz. Deixa eu até ficar um pouquinho mais para frente, para prestar atenção, pastor, porque eu estou no processo... falou amigo da balança, pastor Ronaldo eu sou amigo da balança. Eu sei que você, pastor, já perdeu bons quilos. Bons quilos. Bons não, maus quilos, né? Maus. Perdi não, eliminei. Eliminou. Porque se você perdeu, você vai achar de novo. Até hoje eu sempre perdi. Esse é o caso, eu sempre perdi e eu passava na esquina eles me achavam. Aí hoje eu estou eliminando. E é assim, não é fácil. Realmente precisa ter muita determinação, força de vontade. E eu acredito que você encontra um grupo assim desejoso para começar. Mas é difícil. O grupo te dá uma força, né? Te dá uma motivação a mais, te dá uma vontade de... Tem gente perdendo também, ou eliminando também. É motivador. E é muito motivador, te dá uma energia a mais. É a mesma coisa que ter a comunhão com os irmãos, estar junto com pessoas que desejam ter o mesmo fim, né? Então, esse é um trabalho voluntário, quer dizer, amar ao próximo. Estamos aqui exemplificando, e temos aqui uma convidada que está, através da sua vida, no seu dia a dia, ajudando as pessoas que têm excesso de peso, então estão reduzindo o seu peso. Qual a metodologia que vocês usam e local, como vocês fazem isso? Como é que as pessoas vão para esse local? A gente se reúne dentro da própria igreja local, né? Okay. Já fiz esse programa em várias igrejas. E aí acontece uma reunião semanal. Okay. Então a gente propõe ali, discorre o assunto e propõe a meta. E naquela semana a pessoa vai cumprir aquela meta que foi desenhada para ela. E você vai dando um receituário, um norte, olha, o tipo de alimentação, o tipo de exercício, etc. Até. É muito gratificante. Você vê assim, no final das contas, né, quilos, quase, um grupo assim já perdeu 100 quilos, somando todo mundo. Então, é muito gostoso, porque assim, por vezes, quando você faz algo, por ter uma retribuição financeira ou um tipo de reconhecimento, aquilo é uma coisa, é bom, mas não faz tanto sentido quanto você vê que você realmente impactou a vida de alguém. Isso é muito bom. Ver os olhinhos brilhando, ver assim, nossa, depois que eu conheci você, minha vida mudou. Puxa, é uma alegria muito grande. Essa é a essência do amor ao próximo, não é? Você exercitar isso, praticar isso. E é uma coisa além do trabalho, né? Ela é profissional e tem um cargo até bom numa empresa de saúde e faz isso como o seu, não hobby, mas como o seu ato de amor, né? Ato de amor aí. As pessoas perguntam para mim, qual que é o seu hobby? Eu não penso em outra coisa, é voluntariado. Voluntariado. É isso. Essa é a palavrinha que nós não falamos até agora, mas que está por detrás deste programa. Está nas linhas aí, nas entrelinhas. Exatamente, amor ao próximo é você ser um voluntário em fazer alguma coisa. Quando você lida numa empresa, trabalha com um grupo, as pessoas estão ali por conta de... ter a sua remuneração, de sustentar a sua família. Então, se alguma coisa não vai bem, ele passa no RH e vai para outra empresa trabalhar, né? Mas quando você trabalha com voluntários, normalmente as pessoas estão ali porque realmente querem estar ali, porque têm desejo de ajudar, têm desejo de realizar alguma coisa importante para a comunidade, importante para as pessoas ao redor. Então, é muito mais gratificante do que só receber o financeiro, né? Meu pai brincava, ele falava muito assim, ouvir o metal. Não é só ouvir o metal, né? Realmente a satisfação, a satisfação de estar e você com também alguém. tem colaborado como fisioterapeuta, como professor de inglês, na área da música também, você tem sido voluntário para ajudar pessoas nessa área. É um dos projetos com os quais eu gosto de trabalhar, participo do coral da Igreja do Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos, e além das apresentações que nós temos na igreja ou nas igrejas locais, né, e às vezes um pouquinho mais longe, Caraguá, Campos, nós também fazemos o trabalho de irmos a asilos e visitar pessoas para levar um pouco de música, um pouco de alegria. Principalmente o asilo é algo que é muito bacana, porque muitas vezes há um bom tempo ninguém vai visitar essas pessoas, né?
Hospitais ainda recebem mais pessoas, nós temos alguns projetos com hospitais e tal, mas eu estou me lembrando de 3 momentos que nós fomos a asilos esse último semestre. É muito gostoso, nós cantamos algumas músicas e fomos numa clínica de reabilitação também de dependentes químicos. Então você vê assim, canta uma música e fala um pouco sobre esperança, fala um pouco sobre projetos para o futuro dessas pessoas e dá um carinho, um abraço, um beijo num idoso, né? Você está mencionando algumas coisas que às vezes as pessoas não consideram como um gesto de amor. Simplesmente acham, não, isso aqui é automático, né? A gente recebe alguém, cumprimenta alguém, dá um oi ou bate assim na... Como é que cumprimenta assim? Assim, jovens como nós, cumprimentamos assim. Então, esse tipo de coisa, como você mencionou, um abraço, um carinho, uma pessoa idosa que está lá há muito tempo, talvez mesmo esquecido pela família. Alguns não conseguem levantar da cama há muito tempo, né? E vem um desconhecido, alguém que ela não é da família dela. O rol de amigos. O rol de amigos dela. Familiares. E vão e beijam e conversam e dão o seu tempo. O que nós temos de mais valioso é a nossa própria vida. Então, a gente está dando um pouco da nossa vida de atenção para essa outra pessoa. Edson, isso aqui é maravilhoso. Imagine assim, uma família levando os filhos para, em vez de levar os filhos para um parque, para alguma coisa, levar os filhos 1 hora, porque os idosos gostam muito de ver crianças. Abraçar crianças. É uma experiência assim, muito, muito, muito boa mesmo. É uma coisa simples que uma família poderia fazer isso e inclusive, incentivar os filhos para fazer isso no futuro. Se a gente ensina a criança, a Bíblia diz, né, ensina a criança no caminho que ela deve andar, não vai se desviar. Então, uma coisa simples, visitar uma casa de idosos, de repouso de idosos. E tem pessoas que têm vontade de fazer grandes coisas, né? Só que aquele que está do lado, que é o próximo, mais próximo, né, acaba não tendo esse tempo, né? A missão não está só além do mar. A missão está no vizinho, a missão está na comunidade. As pessoas que estão em sua ao volta. seu redor. Né? Acho que a sua família primeiro, quem está dentro da sua casa, depois os seus vizinhos, depois as pessoas com quem você trabalha. E o além-mar também faz parte, porque às vezes a gente se sente numa zona de conforto, a gente não consegue enxergar o vizinho, mas a gente vai além-mar e depois consegue enxergar que tem um vizinho que está numa situação igual, às vezes pior, e você não tem compaixão por ele porque já ficou na mesmice, já saturou, né? Mas acho que esse campo missionário desses 4 polos são... O começar pequeno acho que é importante. Ensinar pequenas ações de bondade, por exemplo, no Natal, não dar brinquedos velhos, né? Ou recuperar os brinquedos, ou dar brinquedos novos. A roupa, não esperar a roupa ficar velha, mas uma criança, ensinar uma criança... E não só para quem pode te corresponder, né? Sim, que é claro. o que muitas vezes a pessoa analisa, eu vou dar presente para ele porque ele vai poder me devolver. Mas quando você fala de amar ao próximo, você está dando sem receber dele em troca, sem esperar nada do outro em troca, Exatamente. né? E envolve tempo isso, né? Que o pastor acabou de falar agora há pouco, né? Que é o commodity mais importante que nós temos nos dias de hoje, né? Você dá dinheiro, você vê um programa, né? Se emociona, você ajuda, contribui, mas você não dá tempo. Porque você não tem tempo nem para você mesmo, né? Então, o tempo realmente é o que determina muito daquele amor, daquele sentimento que você realmente Vocês gastam tempo fazendo coisas fora do trabalho. Isso tem sido bom? Como isso tem marcado a vida de vocês, né? Acho que sorriso já respondeu. De vocês suga bastante, né, Lili? Suga bastante da gente, mas o resultado final faz com que traga uma satisfação muito grande que você participa da obra de Deus naquilo que você tem condições de participar, né? Você participa de um plano de melhorar a sua comunidade. Começa na comunidade, começa em casa da comunidade. Não adianta, eu quero fazer um projeto para alcançar... Mundial. Não começa assim, começa pequeno, sempre começa pequeno. Né? Primeiro em casa, aqueles que estão mais próximos, e aí você começa a avançar. Então, pensar globalmente e agir localmente. Né? E assim, quando a gente pensa em fazer o bem, né, sem olhar a quem, você na verdade, você está retribuindo aquilo que Deus já te deu. Né? Você pode perceber que aquele que ajuda, aquele que se dispõe, Deus ele age com muita misericórdia, porque retribui. As coisas, na verdade, o ser humano está retribuindo, né, o que Deus já tem feito.
Então não é pesado, não é um fardo que é difícil de carregar, porque na verdade você está só devolvendo. Você não faz não, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar aquilo. Você não vai, não, eu vou fazer assim porque Deus vai me abençoar. Eu tenho que ajudar para Deus me abençoar. Não é esse o sentido, né? O sentido... sem o reconhecimento, né? Se todos trabalhassem sem a intenção de ter um reconhecimento e trabalhar sem a hipótese de receber algo em troca, as coisas seriam tão diferentes, seriam tão melhores, né? Eu aprendi lá no trabalho, com uma psicóloga que trabalha comigo, que a prestatividade, a característica de ser prestativo, ela tem por trás um defeito do orgulho. Né, o orgulho de fazer, né? Eu quero fazer para ser reconhecido, eu quero fazer para mostrar para o outro que eu sou bonzinho, mas não faz sentido nenhum quando você... Eu quero fazer posto no Instagram, né? Eu vim aqui para tirar uma foto, né? Vem aqui, vou ajudar alguém, estou aqui pegando uma fotografia aqui. Vou ver quantas curtidas, né? Quantos likes isso parece mais campanha política, né? Não é você bem esse o caminho, fazendo. É uma satisfação pessoal que não toca no orgulho. Ela toca na necessidade de eu fazer alguma coisa pelo outro para que eu mesmo aprenda as limitações da vida. E somos nós que ganhamos, né? Você se sente muito feliz com isso. Isso é a essência da pergunta do pastor Ronaldo. Dizer, o que vocês sentem? Vocês já deram um sorriso assim largo, brilhou os olhos de vocês. Troquem isso em palavras também. Você já mencionou alguma coisa também? Qual o maior sentido? Qual é a maior alegria? Ou qual o maior sentimento que vocês têm ao estar ajudando alguém que vocês nunca viram na frente antes? Acho que quando você ajuda alguém, você recebe um sorriso de volta, você recebe um abraço, você olha no olho da pessoa, você sente que ela realmente está agradecida por aquilo que você fez de bom grado, sem nada em troca, né? Isso não tem preço, isso me traz uma felicidade de um jeito que assim me motiva muito mais a continuar fazendo isso. Eu assisti um sermão há pouco tempo atrás que falava sobre dinheiro trazer felicidade ou não, né? E através das pesquisas que foram passadas lá na palestra, né, ele falou assim que a única forma que o dinheiro traz felicidade é quando você doa esse dinheiro, quando você dá a alguém, né? Pessoas que ganharam muito dinheiro na vida, etc. Então, quando você doa de si ou daquilo que Deus te deu de graça e você olha na expressão facial das pessoas, no gesto, no abraço, isso realmente é o que me traz muita felicidade poder ajudar o próximo. Não sei se até pode ser considerado como um pequeno egoísmo, né? Eu quero me sentir feliz, mas eu faço de bom coração tudo que eu tento fazer. E penso que não só, por vezes você faz a ajuda ao próximo e ele não te devolve esse olhar. Né? Ele não entende o que você está fazendo ou por que você dispôs a tudo aquilo, né? Ou acha que é sua obrigação. Se você está lá, se você está fazendo um evento, você está ali porque você quis. Foi anunciado na rádio, né? E tudo mais. Então você deve estar sendo pago para isso, né? E por vezes esse olhar não volta, mas a gente sabe que no céu, mas isso é importante você mencionar, porque nem sempre nós vamos ter a gratidão das pessoas que são o alvo da nossa atenção, nosso amor. Mas o amor é assim mesmo, né? O amor, ele é apesar de qualquer coisa. É incondicional. E quando você ama, você está fazendo o exercício da fé, está fazendo o exercício espiritual, o exercício da vida. E se eu não tenho a contrapartida do outro lado, vou continuar fazendo do mesmo jeito. Não é assim, até encontrar alguém que me agradeça. Não. Eu vou fazer porque é certo fazer. Está correto? No terceiro bloco você vai falar qual o tema que você vai desenvolver. Eu vou falar um pouquinho sobre o bom samaritano. É um texto lindíssimo da palavra de Deus. E tem umas histórias ali, uns caminhos nas entrelinhas muito interessantes. Olha, é espetacular quando a gente fala sobre o amor do próximo. Vocês também tiveram uma experiência fora do Brasil e foi uma experiência lindíssima. Mas não há tempo neste programa da gente falar isso. A gente quis explorar um pouquinho esse aspecto de vocês, do trabalho que vocês já realizam, aonde vocês vivem. Isso é importante, isso é um modelo, isso é um exemplo para outras pessoas. Todos podem fazer, o advogado pode fazer isso, até o pastor também pode fazer isso. Sim. Não é? O pastor, às vezes, pode se tornar... Tem vários pastores que nos assistem, pastores de diversas denominações. E, às vezes, a gente fica... Eu sou pastor também, então eu posso falar bem da nossa classe. Mas, às vezes, a gente fica tão atento a preparar sermões, a construir igrejas, que o nosso trabalho pessoal, não é?
Não, mas você faz isso o dia inteiro. Você falou da linha de montagem. Daqui a pouco nós estamos numa linha de montagem, encontrar pessoas, tomar a decisão delas, dar um estudo bíblico, batizá-las, deixá-las na igreja, buscar outras pessoas. Quer dizer, a dinâmica disso onde está? Mas como o pastor Edson estava mencionando, a questão da experiência internacional deles. É isso que nós gostaríamos de já deixar um convite aqui para vocês. Vocês estiveram num país da África, né? E gostaria que vocês contassem para nós em detalhes. Mas vou deixar aqui o convite já para você que está nos assistindo, já vai marcando aí. Só para dizer assistindo assim... o programa Fé para Hoje, assistindo a sequência do programa. Sim, e nós temos aí já o atender. convite aqui em pé para vocês. Vocês vão contar para nós como é que foi, qual foi a sensação de sair do conforto do país, da cidade, da casa de vocês e ir para um lugar que nunca tinham ido antes, tá bem? E lá ficaram 24 horas, né, por dia, atendendo. Eu tive o privilégio de acompanhá-los e foi uma experiência extremamente gratificante. Eu acho que vale a pena fazer esse programa e depois fazer outros programas também para mostrar. E é o pessoal de Angola que nos assiste também, lá de Benguela, você já contou, Lobito. Falei alguma coisa? Ah, falei? Você já falou. Então não é Benguela, não é Angola. É surpresa, vocês não vão saber mais. É surpresa. Não é o próximo programa, não, mas é um dos nossos programas. Fique também atento. eles vão estar aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês, o exemplo de vocês. Parabéns. Continue sendo este modelo para muitas pessoas de voluntariedade, né? Ser voluntários. Gesto de amor para as outras pessoas. Nosso muito obrigado. O programa Fé para Hoje é isto, é nova atitude. É um modelo para você, contar para você, mostrar para você, sugerir para você, nova atitude. E esperamos você no terceiro e último bloco do programa Fé para Hoje. Pastor Ronaldo, então, falando a respeito de uma experiência bíblica, Jesus contando um fato, algo que aconteceu. Vai ser muito interessante. Fique aí, um pequeno intervalo, voltamos já já com o programa Fé para Hoje. Sua nova atitude. Voltamos com o programa Fé para Hoje, Sua Nova Atitude. E fomos brindados hoje com dois jovens tremendamente envolvidos com o processo de amar o próximo, com o processo de fazer alguma coisa relevante para a vida das pessoas. É tão bonito ver isso, é um desafio para todos os profissionais de todas as áreas. Todos podem fazer alguma coisa dentro da sua área, como um serviço voluntário, gratuito, em benefício de pessoas carentes e também em outras áreas que possam dar o seu apoio, ajudar aí também. É muito bonito poder saber também que muitos jovens no mundo inteiro e no Brasil também saem, deixam o seu período de férias para fazer esse trabalho. São os jovens chamados de Calebs, eles que têm uma organização em toda a América do Sul e nesses períodos de férias, julho, janeiro, fevereiro, saem com grupos, 30, 20, 10, 50 jovens e vão a uma comunidade e fazem um trabalho espetacular. Além de visitar idosos, ajudar crianças, levam também a palavra de Deus. São jovens que estão treinados ou estão sendo treinados para serem adultos altamente envolvidos com a comunidade. Bom, e para falar sobre esse tema de amor ao próximo, já anunciamos no outro bloco que eu queria falar um pouquinho sobre o bom samaritano. A história do bom samaritano é muito conhecida. Há muitos lugares que têm esse nome, né? Bom samaritano. Clínica, bom samaritano. Hospital, bom samaritano. Às vezes esse nome não faz jus ao serviço que está sendo prestado ali. Porque o bom samaritano foi uma pessoa espetacular. Foi uma pessoa que deu de si, deu seu tempo, deu seus recursos, se envolveu. Muita gente quer ajudar o próximo sem se envolver com o próximo. Eu tenho um amigo que é pastor, que leva a sua igreja para lugares onde estão, vamos dizer assim, as piores situações da humanidade, onde o crack é usado com frequência. Então, pessoas que estão vivendo em situações subhumanas. A gente não gosta de chegar perto de um lugar desse, mas ele leva um grupo de jovens sempre ali e os ajuda. Leva comida e leva palavras de conforto.
Às vezes não é um presente que muda a vida da pessoa, às vezes é uma atitude. Como o pastor Edson mencionou várias vezes aqui, um sorriso, um abraço, isso pode ser um motivo de grande transformação na vida de alguém. Um telefonema, ei, pensei em você, olha, estou fazendo uma oração por você agora, vamos orar comigo? Olha, pensei em você, e como é que está? Como é que está aquela sua problemática e tal? As pessoas acham que ninguém mais se lembra delas. De repente você liga, manda um e-mail, manda um torpedo, como costumamos dizer. Podemos agir de várias maneiras para deixar o nosso próximo bem amado. E quando você tem os próximos bem amados, você também desfruta desse amor. O clima de uma comunidade muda quando você muda. Então essa história do bom samaritano, como é chamado, ele era samaritano, já disse que ele era samaritano e já disse que ele era bom, né? O próprio nome diz isso, já era bom. Mas em que circunstâncias esta história foi contada, esta parábola, né? Foi contada por Jesus? Numa circunstância de uma pergunta. Aqui temos em Lucas, capítulo 10, versículos 25 para frente, mais especificamente o 30, mas só para a gente entender um pouquinho o contexto. Eis que certo homem, intérprete da lei, então não era uma pessoa simples. O intérprete da lei é uma pessoa considerada, uma pessoa importante na comunidade religiosa. Então, um líder religioso faz uma pergunta para Jesus. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, de humilhar Jesus, de apertá-lo na parede, como costumamos dizer, e disse-lhe, mestre, um mestre meio arrogante assim, né? Meio de zombaria, que farei para herdar a vida? Então Jesus lhe disse, que está escrito na lei? Como interpreta? Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E, essa é a resposta desse entendido da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse assim, bom, respondeste corretamente. Bom, como é que eu faço para herdar a vida? Bom, o que diz a lei? A lei diz que eu tenho que amar a Deus e ao próximo. Jesus respondeu, parabéns, é isso mesmo. E agora vem o depois, né? Então Jesus respondeu, verso 28, se você está me acompanhando, respondeu corretamente, faze isto e viverás. É para fazer isso. Ame ao próximo e ame a Deus, só isso. Mas eu sou um doutor da lei, eu sou intérprete da lei, como você ousa falar que eu não faço isso? É verdade que alguns líderes estão tão envolvidos com a profissão de liderar espiritualmente que até se esquecem, como este cavalheiro aqui, se esquecem de amar o próximo. Até líderes espirituais podem cair neste problema muito sério. E parece que a vida de um líder espiritual é amar o próximo, é amar a Deus. Então isso deixou o homem bastante intrigado. E vejam só, faze isto e viverás. Ele, porém, verso 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Sabe esse tipo de arrogância assim, que quando a pessoa se vê apertada, ela faz outra pergunta? Aliás, essa é uma técnica, né? Quando você não sabe a resposta, faça uma outra pergunta para dar tempo para você pensar. Isso é uma técnica usada por aí por muitos e foi usada por ele também. O apertou na parede, o colocou numa situação difícil. Ele fez outra pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Se eu tenho que fazer isso pelo meu próximo, quem é meu próximo? Bom, isso era tranquilo para Jesus responder. Verso 30, então aqui começa a parábola propriamente dita. Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores. O texto vai aqui, eu vou me antecipar aí a leitura. Mas um homem comum, um homem judeu, em outras palavras, estava descendo para Jericó, uma estrada perigosa, segundo alguns comentaristas falam, uma estrada sinuosa. Então, numa daquelas curvas poderia haver uma armadilha. A vida está cheia de armadilhas, né? Basta andar para saber que as armadilhas estão por aí. As armadilhas não são só os salteadores, os ladrões e tal, são armadilhas para você comprar o que não precisa, são armadilhas para você buscar uma outra mulher que não a sua, são muitas armadilhas que a vida nos coloca. E este pobre homem encontrou uma armadilha. Alguns salteadores o tomaram, lhe deram uma surra, roubaram tudo que ele tinha e foram embora. Ali estava o homem
no meio do caminho. Agora, o que você faz quando encontra uma pessoa dessas? Imagine o quadro. Você está andando, de repente encontra uma pessoa ensanguentada, você faz o quê? Bom, a resposta é sua aí. 3 pessoas passaram por ele. O primeiro era um sacerdote. Uau! Aí está um líder religioso, ele vai fazer alguma coisa. Se você estivesse vendo um filme e um panorama todo, o filme lhe mostrando que estava chegando já um sacerdote, atrás dele, alguns metros, estava vindo um levita e atrás dele um samaritano. Você diria assim, ó, o sacerdote vai resolver o assunto. Tenho certeza, é um homem de Deus. Pois o sacerdote viu aquele quadro e a Bíblia nos conta que ele saiu de lado. Ele não quis se aproximar daquele homem que estava moribundo, estava todo cortado, sangrando, roupas rasgadas. E se estivesse ainda um pouco lúcido, estendia as mãos e dizia, me ajude, me ajude. Opa, deve ser uma outra emboscada. Saio aqui pela tangente. Bom, já que o sacerdote não fez nada, agora vem o levita. Quem que era o levita? O levita era um funcionário do templo, também trabalhava na igreja. Era alguém muito ligado ao sacerdote, muito ligado às coisas do templo, cuidava do templo, cuidava dos móveis, cuidava de abrir, fechar e assim por diante. Bom, você olha para esse quadro, já vê o sacerdote se distanciando e o levita chegando próximo daquele homem quase cadáver. Bom, o levita vai fazer alguma coisa, porque o samaritano jamais faria alguma coisa. Era um judeu que estava ali no chão. O levita olhou para aquele quadro e da mesma maneira que fez o sacerdote, ele também fez. Saiu de lado, imagina. Não vou tocar nesse homem se for uma armadilha, não é? Mas ele está ensanguentado. Não, não importa, não é comigo, eu não conheço. Parece que quando a gente não conhece, a dor é menor, né? Parece que quando a gente não tem nenhuma relação com aquela pessoa, a dor é menor. Eu li da história de um médico que negou assistência a um jovem que tinha passado por um desastre de moto. Pediram, pare, por favor, ajude. Ele disse, não posso, eu tenho... Quando ele chegou em casa, ele viu que era o filho dele que estava ali. Aquilo doeu muito no coração dele. Se fosse o filho e ele soubesse, ele teria parado. Não era o filho, ou ele imaginava que não era o filho, ele não parou. Não estou dizendo que os médicos são assim, eu conheço médicos excelentes, mas eu estou querendo me referir ao seguinte, se alguma pessoa conhecida, a gente até para, porque senão vai pegar mal. Se não é conhecido, você passa batido, vai embora. E deixa lá o pobrezinho. Poxa, mas perdi então na minha aposta aqui, nem o sacerdote, nem o levita. O samaritano vai dar um chute nesse judeu. Eu acho que isso que aquele doutor da lei, aquele intérprete da lei estava pensando. Como que o sacerdote não fez nada? Como que o levita não fez nada? Agora esse danado deste samaritano vai passar e vai dar um chute ainda na cabeça do judeu, tenho certeza. E a história se inverte de uma maneira. Jesus tinha essa característica tremenda. As coisas do reino são assim, meio invertidas. Diz assim, o primeiro é o último é o primeiro. Como assim? Quer ser o primeiro? Vai por último. Quer ser servido? Sirva. É tudo o contrário. As coisas do reino têm uma outra perspectiva. E esta é uma linda perspectiva. Jesus agora ele vai inverter a pirâmide. O sacerdote não é melhor que o levita e o levita não é melhor que o samaritano. A ordem é que o samaritano parou. Quem diria que o samaritano ia parar? Quando Jesus disse que foi o samaritano quem se agachou para ajudar aquele homem e passou azeite e óleo que eles levavam para fazer parte da comida, era precioso, como gastar aquilo? Com uma pessoa que eu nem conheço, ele parou no caminho. Isso é uma prova de amor impressionante. Jesus inverteu, eu acho que os olhos daquele intérprete da lei ficaram enormes. Como? Era o sacerdote que tinha que parar, o senhor errou a história. Não. Vai e faz o mesmo? Quem é meu próximo? Eu vou te explicar quem é teu próximo. Ele inverteu. O próximo do samaritano era o judeu. Ele queria dizer assim, o próximo do judeu também é o samaritano. Se a história fosse invertida, não? O judeu ajudando um samaritano e outros líderes samaritanos passando, não fazendo nada.
teria um efeito também bombástico, mas esta é melhor ainda. Porque na cabeça do judeu, o samaritano não prestava. O samaritano era uma mistura de judeus com outros povos. 722 a.C., a Síria invadiu Samaria, onde havia só judeus, tirou judeus dali, levou para outros países invadidos e dominados e trouxe pessoas desses países invadidos e dominados para morar ali em Samaria. Então Samaria virou uma bagunça. O judeu não era judeu, mas prevaleceu, interessante, prevaleceu a religião dos judeus. Os judeus de Jerusalém não aceitavam os judeus de Samaria. Eles diziam, não, eles são judeus falsos, não são judeus completos, são judeus misturados, são raça imunda. E um bom judeu, ao encontrar um samaritano, tinha que cuspir no solo, tinha que dizer palavras ofensivas sobre a família, sobre ele, alguma coisa. O judeu não pisava em solo samaritano, dava a volta pelo deserto para não pisar no solo samaritano. E Jesus atendeu uma samaritana, Jesus passou por Samaria, Jesus curou 10 leprosos, um deles era samaritano. Foi o único que voltou. Então Jesus começou a inverter tudo na cabeça daquele povo. O intérprete ficou doido. E ele termina a história dizendo, olha, esse samaritano tirou as coisas do seu carro naquela época, né, que era o animal, colocou o moribundo ali, o doente ali em cima e levou até uma estalagem mais próxima. Pegou o seu dinheiro e disse assim, amigo, cuide deste homem aqui. Eu vou deixar dinheiro de sobra. Se faltar, eu pago na volta. Esse negócio de pagar na volta é meio complicado, né? Por que é que o dono da hospedagem aceitou? Porque viu naquele gesto um gesto divino. Porque cuidar de alguém que, além de tudo, é meu inimigo, e acolhê-lo em meu coração, ter misericórdia dele. Esses dias eu estava lendo sobre a palavra misericórdia, eu fiquei encantado. Misericórdia, no latim, miseris cordia, coração do pobre. Mas misericórdia, no Antigo Testamento, na língua hebraica, não tem que ver com coração, tem que ver com útero. Eu fiquei assim pensando, por que tem que ver com útero? Tem essa ideia de útero? Porque no útero você faz nascer as pessoas. O misericordioso acolhe as pessoas, faz a pessoa renascer dentro dele. Bom, esse homem bondoso voltou, pagou depois tudo lá o que precisava e a história termina aí. O homem que era o intérprete da lei saiu cabisbaixo. Como então meu próximo é um samaritano? Que história é essa? É o samaritano. O samaritano cuidou do judeu. Amor ao próximo, é isso daí. Esse é o maior exemplo desinteressado. Qual o interesse que um samaritano tinha em ajudar um judeu? Amor. Ele disse, esse samaritano fez o que era correto. Vai, faz o mesmo. Você quer ser assim? Peça ajuda ao Senhor. Quero orar com você agora. Ore comigo. Pai querido, eu quero ser como esse samaritano, amar as pessoas. Eu posso ter uma profissão e mesmo estar desempregado, mas eu quero fazer alguma coisa pelos outros. Este exercício de amor vai me ajudar a entender melhor quem é o Senhor e ser o Senhor para as pessoas também. Dá-me esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Saia hoje mesmo, faça uma boa ação, em nome do Senhor Jesus. Terminamos por aqui este programa Fé para hoje, sua nova atitude. Mas voltamos. Espero você em nosso próximo encontro, hein? Não falhe. Um abraço. Tchau.